Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu quero que você abra aí no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 2. Como o pastor falou no culto passado, ele não estaria na noite de hoje, porque ele está em viagem, né? Quantos acharam João capítulo 2? Diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também havia sido convidado para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 mil litros. E 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com mais forte, agora ficou bonito. A menininha ali mandou bem, hein? E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Estes sinais miraculosos em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Esses dias que eu estava viajando, nós estávamos viajando, eu, o pastor e as crianças, eu estava lá no hotel e às vezes a gente viajando para descansar, mesmo assim, Deus às vezes quer usar a gente para falar com alguém, não é verdade? A viagem nem sempre é o descanso, não é não? Quem é profeta de Deus, irmão, onde você vai, às vezes Deus quer te usar para falar alguma coisa. Ou Deus sempre te desperta, Jusceli, com uma revelação, com uma visão. E quando eu estava lá em viagem, eu falei para o pastor assim, eu ouço uma voz em todo o tempo que fala uma palavra para mim. Aí o pastor falou o quê? Casamento sem vinho. Casamento sem vinho. Casamento sem vinho. Então Deus me levou aqui no capítulo 2 do livro de João, aonde conta essa história tão tremenda que nós acabamos de ler. Onde diz que Jesus ele é convidado junto com a sua mãe Maria e com os seus discípulos. E segundo diz os historiadores, recentemente Jesus havia se batizado e fazia pouco tempo que ele estava ali escolhendo os seus discípulos. Então isso não quer dizer que estavam os 12, quem sabe tinha 2 ou quem sabe tinha 3, mas não eram muitos, eram poucos, mas estavam com ele e foram convidados para estar ali naquele casamento. Porém o texto que nós lemos diz assim, que chegou um horário do casamento, que o vinho acabou. E naquela época, meu irmão, não é igual o dia de hoje, que a gente fica 1 ano, 2 anos, até 5 anos, né, economizando lá os caraminguá para poder fazer um casamento, não é verdade? Tem pessoas aí que demora tempo, Carlos Alexandre, para poder guardar um dinheirinho, para poder fazer um casamento, porque
quer casar, mas quer fazer um casamento bonito, casamento bacana. A Emanuele, por exemplo, vai casar agora no final do o ano que vem, e já estão correndo atrás dos preparativos. Outro dia, quando ela chegou com o orçamento lá, o chinesinho chegou a estralar os olhos, irmão. O olho que era pequenininho, ó, ele levou um susto só com o rapaz lá que fez o orçamento da fotografia, né? O pastor, por exemplo, né, só tem uns pinguinhos de cabelo, já quase caiu o resto que tinha. Quando a Emanuele chegou lá com o orçamento do casamento, eu falei: minha filha, faz um pouco mais de orçamento, esse daí tá meio pesadinho, né? Então hoje você demora anos para guardar um dinheirinho, demora um ano inteiro, Marcela, não sei se no teu casamento é assim, para poder se organizar, para fazer orçamento, para depois encaixar no orçamento financeiro para poder fazer um casamento. E aquele casamento de 2 horas de cerimônia e mais 1 hora de alimentação, não é verdade? E crente come, né, irmão? Sabe o que é o pior disso tudo? As pessoas chegam no casamento, você pode perceber, elas podem até achar bonita a decoração, mas se a comida não estiver boa, eles saem do teu casamento falando mal do casamento, não é verdade? Agora imagina a situação desse casal, porque na época era entre 7 a 13 dias de festa. Que despesa, né, irmão? Imagina só. E se tinha uma coisa que não podia faltar no casamento da época, era 2 bebidas: água e vinho, sem contar alimentação. Então imagine quantas pessoas que esse homem não recepcionou, e de repente ele é surpreendido porque alguém chega para ele e fala assim: olha, o vinho acabou. E naquela época, meu irmão, acabar o vinho no casamento era uma tragédia. Era uma tragédia, porque fazia parte da cultura da época. Então, se as pessoas soubessem que acabou o vinho, que não ia ter mais a bebida, sabe o que ia acontecer? Aquela família seria hostilizada. As pessoas iam murmurar contra a vida delas, pessoas iam amaldiçoar porque acabou o vinho no casamento. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Nós lemos essa história e fica um pontinho de interrogação aqui no início dessa história. Qual é o ponto de interrogação, pastor? Por que acabou o vinho desse casamento? O que você acha? Hoje é um culto de ensinamento da palavra de Deus. E na sua concepção, por que acabou o vinho desse casamento? Fala para mim. Sabe por quê? Porque houve um despreparo. Não é porque veio gente de tudo quanto é canto sem o noivo ser convidado. Não é igual ao meu casamento, irmão. O meu casamento eu convidei uma quantia de pessoas. No dia, a dona Ilse estava desesperada, porque ela falou assim: gente, tá vertendo gente, da onde não sei. Aí eu comecei a olhar para a cara de pessoas, era tudo gente que eu não conhecia. Eu acho que tinha umas 70 pessoas que eu não conhecia naquele casamento, porque eu convidei mais família e os amigos mais íntimos, porque é caro, irmão, esse negócio. Mas os curiosos da cidade que ficaram sabendo, demorei tanto para casar, irmão, que quando eu casei, até os que não foram convidados apareceu na festa. E detalhe, eu coloquei segurança, irmão. Coloquei, só podia entrar com convite. Mas lá no hotel tem umas entradas assim que ninguém via, irmão. Quando eu dava por conta, tava a gente lá. E me deu uma vontade de chegar assim e falar assim: quem te convidou? Mas a noiva estava tão empolgada, né, com a festa, que deixa para lá, né? Então esse casamento, irmão, participou quem foi convidado. Porém, houve um descuido dos organizadores da festa. Por isso que faltou o vinho. E o vinho, na Bíblia Sagrada, simboliza alegria. Simboliza o quê? Simboliza alegria. Então o casamento sem vinho nessa ocasião era um casamento sem graça.
E sabe o que é o mais tremendo disso tudo? É que quando o Senhor ministrava no meu coração isso, o Senhor dizia: quantos casamentos por aí já não há mais vinho, já não tem mais o quê? Alegria. Já não tem mais alegria. E por que não tem vinho em muitos casamentos? Por causa do despreparo, por causa da falta de atenção. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que o diabo, ele é como um ladrão. Você está entendendo? O ladrão, antes de entrar na casa de uma pessoa, ele estuda a situação para ele entrar. Ele observa e vê quando que o casal sai para trabalhar, o horário que o casal sai para trabalhar, se fica gente dentro de casa. Ele estuda toda a situação para depois ele entrar lá, porque ele quer entrar lá não para perder, ele quer entrar lá para ganhar, para roubar mesmo. Você está entendendo? Então, quando há um descuido da nossa parte, quem entra? Satanás. Muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de atenção. Muitos casamentos, o adversário está entrando, está roubando a alegria por falta de atenção. E às vezes são mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque eu estava lendo uma pesquisa. Achei muito interessante as razões por que o casamento acaba. E quando eu comecei a ler aquela pesquisa, eu falei: gente, é coisa mínima. E eu peguei só algumas coisas, porque tinha mais de 20 razões. E eu peguei aqui mínimas coisas, irmãos, que o adversário vai entrando nos relacionamentos e vai destruindo casamentos. A primeira que eu peguei aqui é a falta de respeito entre o marido com a esposa com o marido. O livro de Provérbios, no capítulo 18 e o versículo de número 21, se você quiser ler aí na sua Bíblia, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios capítulo 15, o versículo 1 diz assim: que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você está entendendo, irmão? Está na palavra de Deus. Então a falta de respeito, quando eu falo a falta de respeito, irmãos, é aquelas discussões que você tem às vezes com o teu marido, e que solta aquela palavra pesada, sabe? Porque mulher, irmão, é coisa terrível. Vou falar um negócio aqui para vocês. Mulher tem o hábito de ficar guardando situações, e guarda situações, e guarda. Aí na hora que vai falar, quase mata o marido. Não é verdade? Aí ela ressuscita os mortos, irmão. Vai lá em 1900 e bolinha, que o marido fez não sei o quê, e vem, é o que diz aqui Provérbios. E o marido não é diferente. Tem homens que vêm de uma cultura machista, tem homens que vêm de família machista. Há muitos homens por aí que lidam com a sua esposa com palavras ríspidas. E olha o que diz Provérbios: a resposta calma, a conversa sadia, ela desvia a fúria. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você é grossa com o seu esposo, quando você usa a palavra pesada com o seu esposo, quando você, esposo, usa palavras pesadas com a sua esposa, escuta aqui, aí depois quando há atrito, aí você fala: o diabo está destruindo meu casamento. Não é o diabo, é você que está dando legalidade para ele entrar no seu matrimônio. Uma coisa que nós precisamos aprender é que o diabo, o adversário das nossas almas,
Ele só vai agir na minha vida e na sua vida se você der legalidade. Ele não pode invadir a sua vida, não, porque ele trabalha em cima de legalidade. Então, quando você não conversa com a sua esposa, quando você não tem respeito por ela, quando vocês discutem demais, qualquer situação, você levanta a tua voz, e sem contar aquelas mulheres, né, que tem vários palavrões na boca, e homens também, e começa a soltar essas palavras, sabe o que acontece? Você está marcando o território do diabo dentro da tua casa. Ele vai fazer morada lá dentro da tua casa e não vai sair, sabe por quê? Porque você alimenta ele com discussões do seu casamento. E sabe o que é o pior disso? Isso vai tirando o vinho do seu casamento. Vai tirando o quê? A alegria do teu casamento. Eu duvido, irmão. Um matrimônio que há muita discussão. Eu duvido que um casal que discute muito, se há alegria entre os dois. Eu duvido se existe casal aqui dentro que você quebra o pau com a sua esposa o dia inteiro. Você xinga ela disso, ele te xinga daquilo, e fica aquela xingação toda, e à noite você vai namorar com ela. Eu duvido que ela vai funcionar, filho. Eu duvido. Eu duvido se você ficar perturbando a cabeça do teu marido, xingando ele, porque ele não te deu dinheiro para você comprar aquela bolsa que você viu, aquele sapato, né, lindíssimo, ai, porque você não tem aquela coisa toda. Eu duvido se quando chegar à noite ele vai conseguir funcionar. Não dá certo. Porque o matrimônio é onde há discussão, onde há atrito, o Espírito Santo de Deus não habita nele. Não habita. Agora vamos em partes. Então, pastora, eu sou assim lá dentro da minha casa. A gente discute demais. Não há respeito entre nós dois. Como que eu faço para fechar a porta desse demônio, para ele não agir mais no meu casamento? Aí é que entra a parte boa. Sabe o que você vai fazer? Você e o seu esposo vão fazer uma aliança diante de Deus, que a partir daquele momento vocês vão se respeitar. E você vai ver que o Espírito Santo de Deus irá repousar no seu casamento. Uma outra razão também que eu li naquela pesquisa é que uma das coisas que faz com que o casamento se acabe é a falta de diálogo. É a falta de diálogo. Olha só o que diz Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 2: completai o meu gozo, ou seja, a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo pensamento. Tremendo isso. Sabe o que quer dizer essa palavra? Que quando no casamento não há diálogo, os dois não conseguem ter o mesmo pensamento. O sentimento não é o mesmo. Não há ânimo no casamento. Os pensamentos são diferentes. Por quê? Porque não há diálogo, não há conversa. Você não tem o hábito de sentar com o seu esposo e conversar com ele. Quem sabe o teu filho não está indo bem na escola, a sua filha está te dando trabalho, e você quer carregar tudo para si, essa responsabilidade da educação, e você não tem o hábito de sentar com o seu esposo e fazer com que ele entenda que ele tem que fazer parte da educação do seu filho. Quem sabe você não tem esse hábito de sentar com o seu esposo e pegar as contas da casa e colocar tudo no papel. E se você trabalha e ele também, ambos dividir essa responsabilidade. Sabe como que as pessoas fazem hoje, Carlos Alexandre? Eu pago a luz e a água, você paga o telefone, o mercado, aquela coisa toda, né? Eu não é, irmão, estou mentindo? Tem muitas pessoas que é assim. É lógico que não são todos. É tudo assim, ó. Não senta, não conversa, não há diálogo. Aí sabe o que acontece?
Casamento que não há diálogo, o diabo entra. Uma outra questão também, eu vou cutucar um pouco essa ferida, porque eu vejo o diabo agindo muito em cima disso, irmão. E eu preguei outro dia na rádio e disparou em mensagem, e eu senti essa necessidade de falar aqui. Quer ver uma área que não tem diálogo entre os casais? Hoje é culto de ensino, tá? Ainda bem que tem bastante criança pequenininha que não entende muita coisa. Escuta bem. Uma área que não tem diálogo na vida sexual. O casal tem vergonha de conversar com a esposa, o que gosta, o que não gosta de fazer, o que incomoda, o que não incomoda. Aí sabe o que está acontecendo? Há um demônio que tem entrado nos matrimônios e tem esfriado mulheres, e tem esfriado homens. Aí o espírito maligno começa a agir, começa a tirar o libido da mulher, começa a tirar o desejo. Tudo porque não há diálogo, não senta, não conversa. Outro dia eu ouvi uma pessoa, não era da nossa igreja, ela me ligou e ela falou bem assim: pastor, eu sei que a senhora, vocês não fazem visita para pessoas de outro ministério, vocês são muito de respeitar isso, mas eu estou te ligando porque eu só quero um conselho. Ela disse para mim assim: eu não sei se é normal uma coisa que está acontecendo comigo, mas minha esposa está me pressionando muito, eu preciso te perguntar uma coisa, porque se não for normal, eu quero que a senhora me fale, porque eu preciso buscar de Deus. Eu falei: o quê? Ela falou assim: o meu esposo, ele é muito ativo, sexualmente falando. Eu falei: ativo como, irmã? Ativo, pastor. Eu falei: se você não falar o português claro, eu não vou entender onde a senhora quer chegar. Ativo, o homem, a mulher, também tem homem, tem mulher. Aí ela disse para mim: ativo, pastor, assim, todo dia. E eu não estou disposta todo dia. Aí ela disse assim para mim assim: e ele me cobra muito. E outro dia ele falou uma palavra que machucou a minha alma. Eu falei: qual palavra? Ela disse assim para mim, esse outro dia ele falou assim para mim, que eu não tenho sido mais mulher para ele. Eu falei assim: teu marido é cristão? É. Eu falei: pior ainda, irmão, a palavra tem mais peso. O que nós lemos aqui em Provérbios 18, 21? Lembra que nós lemos? O que você diz pode salvar uma vida, como pode matar também. Aí sabe o que aconteceu? A palavra que ele liberou para ela matou ela por dentro e bloqueou a vida sexual dela, e ela estava já atormentada. Ela falou assim: pastora, o negócio piorou depois desse dia. Entrou uma mágoa no meu coração, e toda vez que eu vou chorar, toda vez que eu vou orar, eu choro muito, porque eu lembro, eu ouço a voz dele. Ela falou bem assim: eu quero saber se é normal isso, eu estar desse jeito. Eu falei: minha irmã, não deixa o diabo ficar condenando a tua mente. Eu falei: sabe por quê? Porque o instinto do homem é totalmente diferente da mulher. Eu falei assim: os hormônios do homem é totalmente diferente dos hormônios de uma mulher. Eu falei: é claro que quem sabe a senhora não vai estar pronta todos os dias. Eu falei: isso não quer dizer que a senhora é aquilo que ele falou. Não quer dizer isso. Aí ela começou a chorar do outro lado, mas ela chorava muito alto. Eu falei assim: senta com o seu esposo e conversa com ele. Eu falei: o problema, sabe o que é? Que não há diálogo. Tem mulher assim, irmão, quando ela não quer estar disposta para o marido, ela simplesmente vira a cara ou fecha a cara: estou com dor de cabeça, estou com dor em tudo, mas não senta e não conversa com o marido. Aí o marido fica lá desconfiado, e o diabo fica trabalhando na mente. E aí entra o adversário. Por quê? Não há diálogo. Se você analisar, você vai ver que não é uma coisa difícil. São coisas simples, porém o adversário vem com muita força. Uma outra coisa também que eu li, que é a falta de amizade no relacionamento e falta de
fidelidade. Eu achei muito interessante isso, porque aquela pesquisa dizia assim que há muitos casamentos que não há esse laço de amizade. E se você ver o que significa amizade, significa proteger um ao outro. Então há muitos casamentos que não há esse laço de amizade, esse laço de proteção. O marido não se sente protegido pela esposa e a esposa não se sente protegida por ele. Não há também que a amizade está ligada à fidelidade, um compromisso naquilo que ele assumiu. Porque a fidelidade é isso, compromisso naquilo que você assumiu. Há muitas pessoas que na hora do casamento é assim, até que a morte nos separe, e não sei o que, não é verdade, não é assim? Aí, quando o vento assopra, né? Tem 2, 3 meses de casado, 1 ano, aí já não quero mais minha mulher, ai porque eu não aguento mais essa mulher, ai meu Deus do céu, mas lá diante do pastor ele diz, até que a morte o separe. Ele fez um compromisso com ela, e vice-versa. O problema é que quando as pessoas se casam, elas têm diferentes culturas. E hoje em dia você pode perceber, as pessoas namoram 1 mês, 2 meses, já quer casar. Aí depois que casam não se suportam, porque não se conheceram, tiveram juntos pouco tempo. Aí quando se une, um não suporta, sabe o quê? O defeito do outro. Mas sabe por quê? Porque não há amor. Porque o amor, ele supera todas as coisas. Uma pessoa quando ama você, ela não olha você pelos defeitos que você tem, mas ela te olha pelas qualidades que você tem. Será, pastora? Ué, então Jesus não me ama, Deus não me ama. Com todos os defeitos que eu tenho, Ele me usa, Ele me guarda, Ele me protege. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele não olha para os meus defeitos, mas Ele olha, sabe para quê? Para as qualidades. Então quando o marido começa a cutucar muito os defeitos da esposa, quando no relacionamento começam a olhar um para o outro muitos defeitos, sabe o que está acontecendo? Está acabando o vinho, a alegria. Quando em um relacionamento começam a se cobrar demais e apontar só os defeitos, você pode ter toda a certeza que o diabo está trabalhando, está tirando a alegria daquele matrimônio. Mas se você veio aqui nessa noite e essa palavra está falando com você, sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Se você entender essa palavra e fizer uma nova aliança com Jesus, Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar a sua vida sentimental. Uma outra coisa também, já estamos finalizando, é a falta de romantismo no casamento. Ah, pastora, eu já tenho 70 anos de casado, 30, 40, já não sou mais para essas coisas. Pode tantos anos ficar com essa de romantismo, não existe. Está na Bíblia. E Salomão dá uma aula, irmão, que eu vou te contar, viu? Salomão era terrível, irmão. Se você lê o livro de Eclesiastes, primeira vez que eu li, eu levei um susto. Que ele fazendo uma declaração para a sunamita, ele diz assim, que os seios dela eram como um cacho de uva. O que você faz com a uva? Não precisa falar, só pensa. Eu falei para você falar, irmão, pensa. Salomão falando assim para ela. E olha que diz Cantares capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, ó: beija-me ele com os beijos da sua boca, porque o seu amor é muito melhor do que o vinho. Então ela usa uma metáfora para poder
poder falar para Salomão que o beijo dele era tão bom que era melhor do que um vinho. Romantismo. E o problema de muitos casamentos, como eu disse, eu não quero generalizar, que o camarada só é romântico com a mulher quando ele quer conquistar. Quando ele quer conquistar, irmão, ele faz de tudo, se vira nos 30, pega dinheiro emprestado, pega carro do amigo emprestado, para fazer moral para a namorada. Como diz o presbítero Pedro, para conquistar a irmã Juscelina, um dia ele pegou uma motona emprestada quando eles eram solteiros, e chegou lá na casa dela, com a motona, lá se encantou e se apaixonou por ele, e a moto era emprestada, irmão. Mas o bom, que fez a ponte, estão casados até hoje, e é uma benção. Imagina só. Então tem pessoas que é assim, para conquistar, irmão. Sabe o que faz para conquistar? Pega o melhor amigo da amada e fala assim pro melhor amigo: olha, vê lá para mim qual que é o número do calçado dela, qual é o sapato que ela mais gosta. Ó, pesquisa lá para mim, vê qual que é a comida que ela mais gosta, que eu quero levar lá para jantar. Vê lá o que ela... É assim, irmão, se vira nos 30, aí depois que casa o negócio meio que vira no conformismo, não é verdade? Aí acaba relaxando, e vai entrando na rotina do dia a dia, e vai entrando na rotina, e há muitos que acabam perdendo também o vinho no casamento. O vinho. E sabe por que Deus está falando isso, irmão? Porque o diabo tem destruído muitas famílias nesses últimos dias. Como o diabo tem destruído famílias. Como o adversário tem trabalhado no meio dos casamentos. Eu me assusto com o programa de rádio. 99% das ligações que a gente recebe é ligação de casamento e de pessoas enfermas. Casamento e pessoas enfermas. São duas áreas que o diabo tem trabalhado muito forte. Então nós, como igreja, nós precisamos nos levantar com palavras como essa, para alcançar casamentos. Aí você pode dizer assim: mas pastor, essa palavra é uma palavra para uma palestra de casamento. Não, essa palavra é para qualquer tipo de culto, irmão. É para culto de tarde da bênção, culto de noite, culto de dia. É a palavra de Deus. Não tem que ser uma palavra específica para um local específico, um dia específico. Sabe por quê? Porque quem sabe, se hoje fosse um jantar para casais, tem pessoas que estão aqui hoje, nessa noite, Jesus está falando com ela, que nesse dia não viria. Sabe por quê? Tem casamentos que estão pendurados, e eu já fui prova disso. Uma vez eu tentei levar um casal para um jantar de casais, e eu falei que era um jantar. Eu falei: vou te levar vocês para um jantar. Mas ele acabou descobrindo que era um jantar de casais. Então ele disse: eu não vou. Eu não vou porque você está querendo me levar, porque lá vai ter uma palavra para casamento, e eu não acredito mais no meu casamento. Eu não acredito mais na transformação do meu esposo. Então Deus pega cultos como esse para falar com pessoas que, quem sabe, não estariam em um jantar para casais, mas que Deus está falando com você. Falta de bom humor. E isso estava em destaque na pesquisa. Fiquei assustado. Falta de bom humor no casamento. E sabe o que diz Provérbios 29 e 22? O homem ou a mulher irada provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Então você que tem aquele espírito de ira, você que tem aquele gênio de qualquer coisa se irá, em qualquer momento se irá, Provérbios está dizendo que você provoca brigas em qualquer lugar e em qualquer momento, porque há um espírito de ira dentro de você.
Porém, a pessoa de gênio violenta comete muitos pecados. E há muitos casamentos violentos por aí, agressivo, aonde há agressão não só verbal, mas agressão física. E é em portas como essa que o diabo está destruindo muito casamento. Mas se porventura há alguém aqui nessa noite que você tem esse espírito de ira, tem dias que você quase desce a marreta no teu marido, ou você marido quase desce a marreta na sua esposa. Tudo é na base do grito, tudo na base do xingamento. Hoje é a noite de você colocar a mão no seu coração, como um ato profético, e dizer para esse demônio da ira sair da tua personalidade. Sair da tua personalidade. Sabe por quê? Deus não tem parte com isso. Toda vez que você abre essa porta, o demônio da destruição, aquele que quer acabar com o teu casamento, ele entra. E para finalizar, a falta de Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: um homem sozinho é fácil de ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando ele fala o cordão de 3 dobras, sabe o que Eclesiastes está dizendo? Que você e o seu marido e Deus no teu casamento, nada pode destruir o seu matrimônio. Nada pode destruir. É aí que eu volto na minha mensagem, para provar para você na palavra que não destrói. Sabe por quê, Carlos? Porque quando Maria, disseram para Maria: acabou o vinho, e agora? A preocupação, acabou o vinho. Mas engraçado que tem pessoas que só se preocupam depois que acaba. Ele está vendo que o diabo está roubando pouco a pouco o vinho do teu casamento. Ele está vendo que o diabo está roubando pouco a pouco a alegria do matrimônio. Mas ele não se desperta. Porém, quando acaba, fica desesperado. Porém, quando acaba, fica igual a Maria: acabou o vinho, Jesus. Aí Jesus dá uma lapada nela e fala assim: o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Em outras palavras, acabou o vinho? Só na hora certa eu vou fazer um milagre. Tem pessoas que é assim. Quando vê o casamento quase sendo destruído, aí se desespera. Quer um milagre para ontem. Aí fica lá: Jesus acabou o vinho agora, Jesus agora. E Jesus lá do trono dele fica olhando para você e dizendo assim: na hora certa eu vou fazer um milagre. Deixou acabar o vinho? Deixou, né? Abriu a porta, eu avisei, mas na hora certa eu vou fazer um milagre. Então quem sabe você está igual a essa história. Tem alguns fatores no seu casamento que acontece, que você sabe que é o diabo que entra. Que você sabe que quando o diabo entra, ele entra para agitar o teu casamento, para deixar a tua esposa triste, para deixar o teu marido triste, decepcionado. E quem sabe até aqui você não estava fazendo nada. Mas agora em diante, se você não fizer, o diabo vai destruir o teu casamento. Sabe por quê? Deus está trazendo para você o segredo da tua vitória. Deus está abrindo a tua mente e dizendo para você o que você tem que fazer. Sabe qual que foi a sorte desse casamento aqui, Carlos Alexandre? É que os noivos convidaram Jesus para participar daquela festa. Se Jesus não tivesse, imagine só a fofoca que não ia ser,
a blasfêmia que não ia ser, o fiasco que não ia ser. Agora imagine só, se você não convida Jesus para entrar no teu casamento. Você pode perceber, irmão, pessoas quando se separam, vira notícia na boca de crente, de não crente também. Todo mundo fala mal, todo mundo arrebenta, todo mundo, mas não sabe o que o casal passou. Você está entendendo? Agora imagine se Jesus não estivesse. Ainda bem que Jesus estava. Então o que Jesus pede? O que Jesus pediu? Pediu que eles enchessem aquelas talhas até a boca de... Por que água? Alguém sabe dizer por que água? Você já viu os cientistas, quando eles começam a buscar esses planetas que têm seres viventes? Eles querem saber se existem homens em outros planetas. Mas antes deles saberem se existem homens em outros planetas, eles buscam primeiro água, porque ninguém vive sem água, irmão. Então quando eles começam a procurar por aí e acham água, automaticamente na mente deles já pensa assim: tem seres humanos aqui, tem seres viventes aqui. Então sem água nós não vivemos. E é fato isso. Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei chocado, irmão. Eu até pedi para Deus entrar no meu coração, porque eu queria ministrar, mas a tristeza foi muito forte de um vídeo que eu vi, de pessoas que estão fugindo da guerra, e há muitas pessoas morrendo de sede, porque não tem água para eles tomarem. Aí eu vi uma cena de um menino bem vestido, caído na beira da praia, morto, morreu de sede. A família tentou fugir da guerra pelo rio, pelo mar, mas a barca virou e morreu toda a sua família. Tudo por causa do quê? Água. Na palavra de Deus, o que simboliza a água? Na Bíblia, simboliza o quê? Isso aqui, a palavra. Na Bíblia, a água simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então quando Jesus diz assim, tragam a água, em outras palavras, o Senhor está nos dizendo assim: ei, se no teu casamento não tiver a palavra, não há alegria. Se no teu casamento não tiver a palavra de Deus, há morte. E o que a palavra faz? Me conscientiza, usando versículos como esse. O que a palavra faz? Ela me conscientiza de muitas coisas que eu faço de errado. E depois o Espírito Santo vem e trabalha no meu coração e diz assim: é aqui que você tem que mudar, é ali que você tem que mudar. Você está entendendo, irmão? Então diz a Bíblia que depois que eles encheram as talhas de água, aí ele disse o quê? Pediu para o serviçal pegar um pouco daquele vinho e levar para o organizador da festa. E ele ficou impressionado quando ele tomou aquele vinho. Tanto que nós lemos aqui que ele disse assim: em muitas festas que eu vou por aí, eles dão o melhor vinho por primeiro, aí depois dão o inferior, porque a pessoa já tomou demais, né? Não consegue nem discernir que é vinho, que é cachaça. Não é verdade? E ele falou assim: engraçado que aqui é diferente. Vocês continuam servindo vinho bom. Sabe o que é isso, irmão? O interessante é que se você toma um copo de água, Marcela, ela não tem gosto nenhum, ela não tem sabor, mas você não vive sem ela. Não é verdade? Você não vive sem ela. Quem sabe o teu casamento está assim, já não tem mais gosto, não tem sabor nenhum.